Deus, aleluias. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluias, grato ao meu Deus por essa oportunidade que Ele me concede de poder estar sendo um vaso para trazer a mensagem dEle, a palavra dEle, que eu esta noite venha diminuir para que a presença do Espírito Santo do Senhor possa aparecer neste lugar, amém? Vamos estar falando primeiro com o nosso Deus, aleluia. Senhor Deus, grandioso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós colocamos diante do Senhor, diante da Tua presença, ó Pai, diante do Teu Espírito Santo, ó Deus, esta noite. Pai amado, Pai querido, eu coloco diante do Senhor a minha vida, ó Deus, a vida da Tua igreja, Senhor. Pai amado, Pai querido, usa-me, ó Pai, do Teu jeito, da Tua maneira, da Tua forma e não da minha. Pai amado, Pai querido, que não venha sair nada de mim, ó Pai, mas que venha sair, ó Pai do Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa transmitir melhor a Tua igreja, possa falar melhor ao coração da Tua igreja. Pai amado, Pai querido, o 7º dia desta campanha, o final desta campanha, ó Deus, aqueles, ó Pai, que ainda não receberam a resposta, Senhor, das Tuas orações, Deus, que nós venhamos perseverar, Senhor, continuar firme, ó Deus, porque o Senhor irá cumprir, que o Senhor irá fazer no Seu tempo, na Tua hora, Senhor, e não na nossa. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Abre as vossas Bíblias no tema da campanha, Eclesiastes 3. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Eclesiastes 3, amém? A palavra do Senhor, ela nos diz esta noite: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? A igreja pode se sentar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Como o Senhor, igreja, vem nos dizer através da palavra de Deus, que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, na minha e na tua vida. Eu não sei qual é o tempo que a igreja se encontra no momento, se é tempo de sorrir, se é tempo de chorar, se é tempo de plantar, ou se está colhendo o que já plantou no passado, ou se é tempo de abraçar ou de afastar, eu não sei. Mas o Senhor Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece a minha, Ele conhece a sua oração, Ele conhece o meu deitar e o deitar de cada um da igreja. E no tempo certo, igreja, eu creio que o Senhor Jesus, Ele irá fazer na vida de cada um dos irmãos e na minha vida também. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu estudando a mensagem do Senhor, o Senhor me levou em 3 personagens da Bíblia. O primeiro, ele vai nos dizer sobre a vida de Davi. Davi, um homem íntegro, segundo o coração do nosso Senhor Jesus. No capítulo 16, versículo 13 de Samuel, vai nos dizer que Deus enviou Samuel até a casa de Jessé para ungir um de seus filhos. E o filho escolhido era Davi, mesmo sendo o menor da sua casa. No versículo 13, nos diz que Samuel tomou um vaso de unguento e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E depois que Samuel ungiu a Davi, demorou 18 anos para essa promessa se cumprir em sua vida. Aleluias. Aqui nós vamos estar falando, igreja,
sobre o tempo. Muitas das vezes nós oramos e já queremos para ontem as respostas das nossas orações. Seja ela na vida, na área espiritual, sentimental, financeira, na familiar, seja a área qual for. Nós oramos e queremos que o Senhor responda para ontem. Mas aqui na palavra dele vai nos ensinar que não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, é do jeito de Deus e da forma de Deus. Aqui na vida de Davi, o Senhor Deus havia feito a promessa de que ele ia ser rei. Creio eu que às vezes ele poderia ter pensado, nossa, já me ungiu, logo eu vou ser rei, né? Só que não foi da forma que Davi pensou, da forma que Davi imaginou. Teve todo aquele processo. 18 anos depois, ele se torna rei. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Teve lutas, teve provas, teve todo esse processo para o propósito de Deus se cumprir em sua vida. Também tem José, que esperou 13 anos para a promessa de Deus se cumprir em sua vida. E ele se tornar governador do Egito. Meditando na palavra do Senhor, José teve um sonho aos 17 anos de idade. E quando sonhou, ajuntando grãos nos campos, na idade de 30 anos, que o Senhor veio cumprir na vida de José. Olha o tempo que ele também esperou. Ele tinha recebido um sonho aos 17 anos, que ele iria reinar, que ele iria ser. Só que esta promessa se cumpriu 13 anos depois, na vida dele. E através da vida dele, igreja, pôde mudar a vida de toda a sua família. Aqueles que antes queriam mal, queriam matá-lo, queriam destruir a vida dele, queria fazer com que seu pai, que eles fizeram ele como morto. Fez o seu pai acreditar que ele havia morrido. Fez o pai dele sofrer muito. Só que esse era o propósito de Deus na vida dele. Muitas das vezes, nós não entendemos o porquê tanta dor, o porquê tanto sofrimento, o porquê tanta luta. Mas para tudo isso na nossa vida, igreja, há um propósito. Nada é em vão. Nada que acontece na nossa vida é em vão. Tudo tem um propósito para cumprir o processo. Tudo tem um processo para cumprir o propósito do Senhor na minha e na tua vida. Fácil não é. Acredito eu também que para eles não foram, Porque José, ele foi jogado naquele poço, ele foi vendido como escravo, ele foi dado como querer ficar com a mulher de Potifar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Foi caluniado, foi injustiçado, foi preso, foi chicoteado. Tudo aconteceu com ele. Mas na hora que chegou o tempo do Senhor honrar, o Senhor honrou. Eu quero dizer à igreja que também irá chegar na minha e na tua vida o tempo da gente colher cada lágrima, cada dor, cada sofrimento que a gente passa. Nós iremos colher o fruto de cada lágrima, de cada pedrada. Muitas das vezes a gente tem que pegar as pedras para fazer degrau, para que a gente possa subir. Não para querer ser melhor do que os outros, não, porque nós não somos nada. Como no início da palavra nos diz que do pó viemos e para lá nós iremos retornar. Nós não somos nada se Deus não for na nossa vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Na idade de 30 anos, esse sonho que Deus mostra a José. De todos os 11 filhos de grão, se dobra, esses 11 feixes representaram a cada um de seus irmãos. Teve luta, prova. Nós sabemos que a prova de José não foi fácil, mas com tantas provas e tantas lutas, ele perseverou, e através da perseverança de José, toda a sua família puderam partilhar daquela promessa que sonhou, que José teve. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Através do sacrifício de José, das lutas de José, Deus abençoou José e toda a sua casa. Não pense que é em vão as suas lutas, igreja.
O Senhor, no tempo certo, no momento certo, Ele irá te honrar. Ele irá honrar aquele que é fiel a Deus, aquele que persevera. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque de nada adianta a gente começar uma campanha e no meio da caminhada, devido às lutas e às provas, a gente enfraquecer, a gente entristecer, ou muitas das vezes a gente se angustiar. Isso é o que o inimigo quer para a minha e para a tua vida. É que nós venhamos desviar o nosso foco. Qual é o nosso foco? É a nossa família, é buscar pelos nossos filhos, é buscar pelos nossos irmãos, é buscar pela igreja. O inimigo não quer isso para mim, ele não quer isso para a sua vida. Ele quer que nós venhamos olhar para as lutas, para as adversidades. Quantas enfermidades a gente não está vendo nos dias de hoje? Isso entristece o coração da gente, entristece a alma da gente. Mas o Senhor, Ele não quer que nós venhamos olhar para isso não, igreja. Ele quer que nós venhamos olhar para Ele, somente para Ele. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser salvar, Ele salva. Se Ele quiser transformar, Ele transforma. Porque Ele é Deus, na minha e na tua vida. Também não podemos deixar de falar de Abraão. Não tem nem como, né? O pai da fé, o início. O Senhor Deus disse a Abraão: saia da tua terra e vá para uma cidade. Meu Deus. Se Deus falasse hoje para você, igreja, saia de Santa Bárbara e vai para um lugar onde eu mostrarei. Será que nós teríamos essa fé? Será que nós teríamos essa coragem que Abraão teve de sair sem rumo, sem direção? Abraão deu ouvido à voz do nosso Deus. Ele saiu sem rumo, saiu sem direção. Abraão recebe uma ordem de Deus para sair de sua casa, no meio da sua parentela. Em outra ocasião, Deus repetiu e escolheu as promessas, mas demorou algum tempo para dar um sinal tangível do cumprimento delas. Havia falado de uma terra para Abraão, mas não disse onde. Deus havia prometido: multiplicai os descendentes, mas deixou Abraão esperar 25 anos para que essa promessa se cumprisse, para que a primeira semente de Abraão fosse nascida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E no nascimento de seu filho, que Sara era necessário para cumprir a promessa. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Isso foi necessário a intervenção de Deus, pois sua mulher Sara, na época Sara estava já com a idade avançada, mas Abraão continuou crendo na promessa que Deus, através da sua vida, faria uma grande nação. Aleluia, Jesus, glória a Deus. José creu, Davi creu, Abraão creu. Assim também somos nós. Devemos crer na promessa que Deus fez e faz em nossa vida. Se Deus fez, Ele é fiel para cumprir. Nós só não podemos, igreja, desfalecer. Porque muitas das vezes nós não recebemos, não é porque Deus é ruim, é porque nós somos falhos. É porque muitas das vezes nós desviamos o nosso foco, desviamos a nossa atenção, desviamos o nosso olhar. Como se diz assim, a gente acaba dando uma olhadinha para fora, onde que não era para nós olhar, a gente acaba olhando e acaba desviando dos propósitos do Senhor Jesus na nossa vida. Quantas e quantas das vezes nós oramos e não acontece, mas no tempo certo, o Senhor Jesus Ele irá fazer. Não perca a esperança, não perca a fé, não perca o foco, não perca a perseverança em orar, em jejuar, em pagar o preço pelos seus, né? Porque o inimigo está aí ao redor, procurando almas, igreja. E infelizmente, da forma que nós estamos vendo, a maioria das igrejas estão praticamente vazias. Porque nessa batalha, nesse final desse tempo, o inimigo está lutando bravamente para ceifar o máximo que ele pode, para levar o máximo que ele pode para ele. E nós, como servos do Senhor Jesus, nós temos que lutar, nós temos que perseverar, para que nós, a nossa família e aqueles que estão lá fora precisando de uma palavra, precisando de um conselho,
abraço, precisando de uma ajuda, possa contar com cada um de nós. Aleluia. Em Números 23, 17, nos dá a garantia que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Quando a promessa do Senhor falhou em nossa vida, quando os planos do Senhor falhou em nossa vida, não fomos nós que falhamos com Ele? Não foi nós quem deixamos Ele de lado? Porque às vezes, devido à situação, não é fácil mesmo, né? A gente, como ser humano, andar reto nos caminhos do Senhor, fazendo verdadeiramente a vontade do Senhor, não é fácil, porque o mundo lá fora está cheio de coisas prazerosas para arrastar a igreja, até mesmo dentro das igrejas, irmãos, não somente aqueles que já estão lá fora, mas o inimigo está lutando para quem está aqui dentro, oferecendo, e muitas das vezes a gente acaba aceitando, a gente acaba irando, a gente acaba pecando, a gente acaba fazendo aquilo que o inimigo quer, a gente acaba deixando de fazer a vontade do Senhor para fazer a vontade do inimigo. Aí a gente fala assim, nossa, mas eu não estou pecando, eu não estou falhando, mas nós também não estamos fazendo. O que nós estamos fazendo? Eu tiro base, igreja, é por mim, porque é igual assim, cada um sabe de si, cada um sabe do chamado que tem, cada um sabe daquilo que o Senhor designou para fazer. Quantas e quantas vezes a gente faz como Jonas? O Senhor fala para a gente ir e a gente não vai. O Senhor fala para a gente fazer e a gente não faz. E muitas das vezes a gente quer questionar a Deus, a gente quer falar para Deus, por que, Senhor? Por que disso, por que daquilo? Senhor, por que não se cumpriu na minha vida? Será que eu verdadeiramente estou fazendo a vontade do Senhor? Não é somente vir nas terças, nas sextas, nos domingos, nas orações, não, mas é fazer aquilo que o Senhor nos designou para fazer. Fácil não é. Não foi fácil para o Senhor Jesus se fazer como homem pelas nossas vidas, levar cada chicotada que Ele levou por nós, pelo meu e pelo seu pecado, não foi fácil para Ele, né? Então Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu da igreja. A gente tem que olhar para o nosso Senhor Jesus e não desistir, porque é dele quem vem o nosso refúgio, é dele que vem a nossa fortaleza, é dele que vem o nosso socorro. Quando as lutas, eu costumo brincar que as lutas brigam para tentar pegar a gente, né? A hora que você termina uma prova, a outra parece que já está ali te esperando. Não, agora é minha vez, né? Termina outra, a outra já se levanta e fala assim, meu Deus, mas não vai acabar não tem fim não, essa prova não, essa luta não tem fim não. Mas tem. Enquanto a gente estiver em cima dessa terra, igreja, sempre será altos e baixos. Mas a gente tem que crer que o Senhor Jesus, Ele está conosco. Esses homens mencionados na palavra do Senhor, eles não desistiu. Eles perseverou. E eles alcançou a vitória. Eles alcançou a salvação para eles, para as famílias deles. Igual que na palavra do Senhor Jesus. No 4. Há tempo de chorar e tempo de sorrir. Se você está chorando hoje, igreja, creia que amanhã nós iremos sorrir. Igual a palavra do Senhor, ela vem nos dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Essa alegria pode demorar uma noite de choro, 2 noites, 3 noites, mas ela virá. Somente creia, somente leia a palavra do Senhor e medita. Porque muitas das vezes a gente lê a palavra do Senhor e só engole, né? Não medita em nada. Lê por ler, faz por fazer. Mas o Senhor Jesus, Ele quer que nós venhamos ler a palavra dEle, meditar e praticar. Que é o essencial. É obedecer a vontade dEle, é obedecer a palavra dEle, é obedecer os mandamentos que o Senhor deixou para as nossas vidas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aqui no 6, Ele vem nos dizer que há tempo de buscar e tempo de perder. Quantas vezes a gente busca do Senhor e por causa de um desvio nosso, de uma falta de atenção nossa, por um descuido nosso, a gente acaba perdendo aquilo que o Senhor Jesus Ele tem para a nossa vida. Quantas e quantas vezes as nossas lutas é tão árdua
que a gente luta, a gente ora, persevera por uma bênção, e quando ela está perto de chegar, a gente blasfema, a gente murmura, a gente reclama. Quanto o Senhor Jesus, Ele só quer que nós venhamos crer, somente confiar nele, porque as outras vêm para nos fazer perder o foco. Mas essa noite o Senhor Jesus nos diz: não perca o foco, somente foque nele, somente espere nele, que ele vai fazer. Não está fácil, vai melhorar. Se não melhorar aqui, melhora no céu, né? Iremos cantar, mas nós só temos que perseverar, igreja, continuar perseverando, continuar esperando constantemente que esse tempo vai chegar, o tempo da alegria, o tempo da colheita, o tempo de cantar o hino da vitória. Amém? Aleluias. Essa foi a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração, igreja. Perseverança. Persevera. Fácil não tá? Não tá não, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Não tá fácil para ninguém. Mas persevera, continua perseverando pela sua família, pelos seus filhos, por aqueles que você conhece, que você pensa assim: não, isso aí não tem mais jeito. Para Deus, nada é impossível. Nada. Para o nosso Deus. Não perca o foco, não perca a fé, persevera. Somente persevera, igreja. O Senhor quer que nós venhamos perseverar. Aleluia. Nenhuma das palavras de Deus sobre a vida destes homens frustrou. Assim é na minha e na sua vida. Não irá se frustrar, pois Deus ouve o seu e o meu clamor. Não se frustrarão as promessas do Senhor Jesus na sua vida. Não se frustrará as promessas que o Senhor Jesus tem para a sua vida. Essa causa que você pensa assim: nossa, é impossível. Não, já orei tanto, não vai acontecer não. Não coloque a dúvida no coração não, igreja. Porque a dúvida, ela impede o agir do Senhor Jesus nas nossas vidas, né? Impede o mover do Senhor Jesus em nossa vida. Somente clama, somente persevere e confie que o Senhor Jesus, no momento certo, Ele irá fazer. Amém. Essa foi a mensagem que o Senhor Jesus Ele colocou no meu coração. Que o Espírito Santo do Senhor, igreja, possa estar falando melhor ao coração de cada um dos irmãos. Amém? Aleluia. Vamos estar colocando sobre os pés. Para nós estarmos orando, eu quero agradecer ao meu Deus, porque eu não sou nada e Ele ainda me escolheu como um vaso